A primeira coisa que senti quando entrei na sala, mais do que lá embaixo, digamos assim, a acrochage das pinturas impede portanto, sendo na altura, é evidente, eu também não sou muito alto, não é? Portanto, impede um bocado a leitura das obras em si, mas quando se entra aqui, a primeira impressão que tive é: isto é um olhar de uma pessoa para viver consigo próprio. E é algo que é algo muito diferente de outras formas de colecionar, como por exemplo é o meu caso, em que não me parece que exista nas coisas que eu faço um olhar pessoal. Esta é a primeira diferença entre duas formas de colecionar. Há muitas outras, mas isto é o primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar. Aqui havia essa marca pessoal e talvez um afeto pessoal das relações com as obras adquiridas. Isso, por exemplo, também da minha experiência pessoal, eu não tenho grandes afetos pessoais pelas obras que adquiro. Eu sempre disse que gostava das pessoas e os objetos é diferente. De onde, ao encontrar este conjunto, houve também uma fala comigo próprio, não com a possibilidade já de ver as obras em si, uma a uma, coisa que, como me referi, é evidente que não era possível lá embaixo, mas também com um exercício que psicologicamente não sou capaz de fazer. Talvez porque tinha medo dos olhares todos meus, se eu tivesse a escolha de obras que gostassem de mim ou que eu gostasse delas. E, portanto, é um mundo diferente. E acho que essa dimensão da descoberta do mundo diferente daquele que é o nosso foi para mim um exercício, como é que se diz, que me fez pensar. Outro aspecto importante é que há também, associado a este mostrar do olhar de uma pessoa, associado a um gesto também de generosidade. O Alberto Caetano ofereceu uma peça escolhida pelo diretor anterior do museu para fazer parte do património da instituição. Este aspecto eu acho muito importante porque não faz parte muito do hábito das pessoas se sentirem na necessidade de oferecer coisas e, portanto, este também, a ligação do gesto, digamos assim, de mostrar algo de privado com um gesto público e de generosidade pública é algo que pessoalmente acho muito importante e procurei desde o princípio também manifestar não só ao Alberto a importância desse gesto, mas também a outras pessoas que eventualmente gostariam de mostrar as suas coleções. Que mais? Não há muito mais a dizer. Infelizmente as obras regressam da esfera pública para a esfera privada. Infelizmente não. Mas isso é a minha eu prefiro que as coisas sejam públicas do que sejam privadas. O maior medo que eu tenho para as obras que tenho, que são bastantes, é as minhas famílias. Não que a minha filha não seja de pessoas decentes, mas eu tenho um grande medo sempre que as coisas que eu comprei com um destino público possam algum dia vir ter destinos privados. E fiz sempre o possível para isso não acontecer. De onde acho que não tenho mais nada a dizer. Eu, antes do Alberto só, porque afinal temos bastante gente, não demoro mais que 10 minutos e falo em nome também da Adelaide, a quem o filho pegou uma constipação, porque na verdade, só para fazer um pouco um historial, no caso de haver aqui quem esteja na sala, que não tenha tanto contexto em que surge esta exposição. E depois é o Alberto que nós queremos ouvir. E tinha umas questões para lhe pôr. Mas eu não sei o que é que está bem, calma, agora ouves-me só 10 minutos. Bom, acho que a direção dos amigos do Museu do Chiado está de parabéns e, na memória que eu tenho, tirando o Círculo José de Figueiredo, que é o grupo de amigos do Museu Soares dos Reis, mas mesmo assim, de uma forma diferente, não me consta
de um grupo de amigos a fazer uma iniciativa deste tipo. Os grupos de amigos são associações que têm uma vida muito difícil porque vivem da cotação, de cotas, e sabe-se que isso é em Portugal e noutros sítios que há também, mas em Portugal eu costumo dizer que às vezes tenho vontade de desistir deste particular e de achar que as associações de grupos de amigos são coisas do século passado, que agora o que interessa é os trustees e os mecenas, e que esta dimensão de cidadania que desde o século XIX se liga às associações dos amigos é uma coisa que nós dificilmente conseguimos manter. E, na verdade, é assim, pronto, dizendo direito, e eu vou normalmente direito à situação, quem está aqui da direção dos amigos, que somos ao todo quantos? Uns 9? Estamos 3. A Adelaide, o Francisco e eu. A Adelaide e o Francisco na direção, e eu não sei onde, a Assembleia Geral, da minha idade. Estamos 3, não estão os outros, nem nos disseram nada. E está a Cláudia, que tem a generosidade de, ganhando muito mal, e nisso envergonha-nos, de nos ajudar a fazer o secretariado. Nós mandamos e-mails, o site do museu foi pago pelos amigos, estamos lá, mas na verdade, mas felizmente estão aqui algumas pessoas. Bom, e há 2 anos, quando andávamos a pensar nesta triste existência, surgiu-nos a ideia, não sei, dita por quem, talvez do Francisco, creio eu, de ligarmos o museu, que é um museu que tem coleções do 19, 20, 21, ao colecionismo. Sempre houve uma certa tradição neste museu, desde que ele reabriu em 94, de fazer exposições com coleções privadas. E nós achámos, também pensamos e queríamos fazer qualquer coisa com leilões, para ver se finalmente arranjávamos dinheiro, mas são sempre 2 ou 3 pessoas só a pensar e a trabalhar, e isto é difícil. Queríamos fazer mais dinheiro para pôr ao serviço do museu, naturalmente, como temos sempre feito, e nos últimos anos o grupo de amigos que tinham dinheiro acumulado de direções anteriores que não o gastou, foi muito generoso com as coisas que o museu nos pede, porque para nós isso é letra sagrada, e é mesmo assim este adjetivo. Os grupos de amigos não existem para programar o museu. Nós pensamos numa linha de nós, todos os anos dizemos ao diretor do museu, aqui fariam muito, como se sabe, todos os anos dizemos ao diretor do museu o que é que ele queria dos amigos. Esta é a pergunta, e o nosso plano de atividades é definido em função, sendo que, obviamente, temos que nos adequar a ele e gostar. Aqui foi um bocadinho ao invés. Explicámos ao David Santos, que aliás esteve na reunião em que isso foi decidido, porque ele tinha o bom hábito de ir às reuniões dos amigos, não tem nada que ir, mas era muito bem-vindo, como será agora se quiser vir só como amigo. Explicámos ao David que ainda tínhamos algum dinheiro e que gostávamos de tentar abrir uma linha de trabalho dos amigos, desde que ele nos desse o agrimã para isso, que era expormos coleções privadas aqui. Mas não as grandes coleções, tipo Francisco Capelo, ou Berardo, ou Manel de Brito. Não, para os amigos, iniciativa nossa, não essa dimensão das grandes coleções, mas pequenas coleções. Coleções mesmo com uma esfera lá está, destes encontros de afetos. De colecionadores que não são conhecidos por serem colecionadores e que, no entanto, são colecionadores. No âmbito da coleção do museu. E o primeiro nome surgiu-nos, de acordo com todos, um amigo, aqui a questão também, não é? Um amigo, o Alberto Caetano, que é amigo do museu, portanto faz parte da nossa associação, que nós sabíamos que tinha uma coleção importante, achávamos nós, e está à vista, e convidámos. Foi com o Alberto que quisemos contar. O diretor do museu aprovou.
no plano de atividades do museu, deu-nos o agreement. Isto para nós é fundamental. Podia-nos dizer, ouve lá, não vem nada a propósito, não dá jeito, nem gosto, nem quero no museu. E a gente punha a viola no saco. Para mim, as regras são essas. E dissemos logo ao David que tínhamos meios, embora tivéssemos esperança de encontrar mecenato, coisa que não encontramos, a não ser do diretor dos amigos, do presidente dos amigos, tínhamos esperança de encontrar mecenato para a produção da exposição e catálogo. Para nós a questão também é essa. Estas exposições são exposições e catálogos. Ao caso, neste caso, não quer dizer que da próxima, se houver próxima, seja assim. Neste caso, considerando que o Alberto Caetano é um homem do ofício, é um homem que na sua atividade de arquiteto, ao longo dos anos, foi o designer, foi o encenador de algumas exposições muito relevantes. E, portanto, para nós era evidente que queríamos que fosse ele a pensar sobre a coleção dele, que ele fizesse a seleção das peças e que, em função do espaço que o diretor nos cedeu desde sempre, que fizesse o design da exposição e que pensasse o catálogo. Portanto, é assim, demos-lhe praticamente carta branca. Demos-lhe uma ajuda ainda para mais, porque duas meninas, minhas alunas da licenciatura, tiveram voluntariamente, com a ajuda da Adelaide, a coordenação da Adelaide e a ajuda indispensável do próprio colecionador, a fazer uma verificação do inventário, para que as fichas que estão no catálogo sejam corretas. Ele convidou quem quis, a Filomena Molder, o João Lobo Antunes, para escrever no catálogo. São 2 textos que eu acho que são 2 textos marcantes. Houve um texto nosso, mais a contar esta história, e depois, fomos conversando sempre. Ele foi muito generoso. A generosidade foi, porque isso também faz parte deste negócio. Portanto, os colecionadores que nós convidamos para fazer exposições aqui oferecem uma obra ao museu. E a obra deve ser escolhida em diálogo entre o colecionador e o diretor. Nós não metemos nem prego nem estopa. Foi em diálogo, foi o David Santos que disse ao Alberto o que é que da coleção dele achava que era útil para o museu. E ele, com certeza, que vai falar disso também. Posso só fazer uma pequena correção? Podes todas. Falando com o diretor, ele sugeriu que já era eu que ia dar, que eu fizesse a proposta e que ele veria se estaria interessado ou não, se seria uma peça que poderia ser importante para a coleção do museu. E foi assim. E foi um Cândido Costa Pinto? Não. Ai, credo, um Muniz Pereira. Pronto, eu sempre confundi esses dois. Um Muniz Pereira. Do grupo, daquele primeiro movimento surrealista do final dos anos 40. Com continuação. Portanto, mas além disso, ele pagou muita coisa, além do trabalho todo que fez, nomeadamente a fotografia. Nós não tínhamos conseguido encaixar fazer a fotografia das obras, os transportes foram eles, portanto, felizmente ele é do bairro, além de ser amigo, é vizinho, portanto, fizemos isto de uma forma não muito cumprir normas, mas todos nós somos do ofício, e ele arriscou, obviamente, há sempre algum risco, mas felizmente correu tudo bem, tudo vai acabar com certeza em bem. Gostávamos de não desistir, falhámos, e eu, como sou sempre muito otimista, achava que íamos conseguir mecenato, que nos dava jeito, porque nós praticamente esgotámos o fundo de maneio do museu, as pessoas pagam pouco cotas, e pronto, e praticamente esgotámos. Não há problema, quer dizer, o Presidente acha sempre que nós fazemos uma gestão desastrosa do dinheiro, mas... Não, eu não acho desastrosa. Eu procuro dar uns conselhos. Infelizmente não são rigorosamente seguidos. Francisco, nunca fazemos nada sem a sua autorização. Não, mas eu também não digo, não, tem que ser assim, não.
Não posso ir dessa maneira. Faço É a uma diferença sugestão. entre um rico e um pobre. O pobre é Sim, sim. gastador. Isso é uma questão. Essa é uma grande verdade. Os pobres são sempre gastadores, toda a gente sabe isso. Vida é o PS. Vivem acima das suas possibilidades. Pronto. Obrigada. Portanto, não conseguimos no Senado. Não vamos desistir. Pode ser que a próxima andamos vagamente a pensar, porque não gostamos de desistir. Gostávamos que fosse um artista, já levámos uma tampa. Vamos ver. Achamos que isto é uma linha de trabalho interessante. Eu pessoalmente gosto muito da exposição. Vamos apurar agora, Cláudia já tem feito isso e vai continuar a fazer, apurar número de visitantes, catálogos vendidos foram poucos, eu sei, mas pronto, não é só desta exposição que se venderam alguns. Eu acho que a exposição correu bem. É o que é, não há jornais, não há crítica, não sei porque é que havia de haver para uma exposição dos amigos, não há para as exposições dos museus. Há ali o Miguel Van Schneider, que sabe bem disso, portanto, acho que se deve continuar. Esta é uma linha, isto também se prende com projetos de investigação, no meu caso, porque a Adelaide Duarte trabalha em termos de investigação neste domínio de coleções privadas, públicas. É uma dimensão muito interessante e nós queremos continuar. Pronto. E agora, Alberto, o que eu gostava que tu falasses era aqui neste dia de finissagem, que balanço é que fazes disto? Pronto. Tá. Tens de falar para aqui, Alberto. Eu para mim, o balanço, sei lá, eu gostei de fazer a exposição e foi uma oportunidade de ver este conjunto de peças que normalmente estão, parte deles, em armazém, vê-los todos reunidos e ter tido a possibilidade também de criar estas relações entre duas peças, criar um género de humor. Eu acho que todas elas têm algum humor, a maneira como elas estão ligadas ou não. Isso foi realmente, eu devo de agradecer aos amigos do museu me terem dado essa possibilidade. Pronto. O resultado para mim era aquilo que eu esperava. Agora, cabe às pessoas tirarem as conclusões. Ou porem perguntas, se quiserem. Nesta sala, essas junções, esses diálogos com algum humor, com alguma carga também afetiva e estética, muita carga estética, Sim. é muito elaborada, não é? Tens aqui junções inesperadas, não é? Que a coleção possibilita. Eu acho que o que tu fizeste... Eu não vou explicar agora aqui, porque eu já expliquei 3 vezes. Mas já não foi para esta gente. Não, fiz já visitas. Não, para já teria que começar do zero, desde lá de baixo. Portanto, durante toda a organização da exposição, uma das coisas que o diretor me pedia era que devia de haver uma história, um guião, e que uma exposição sem um guião não podia ser, porque eu não podia apresentar as peças como as expunha em minha casa. Evidentemente que eu sabia que ia ser para um público, não ia ser para um grupo de amigos, ia, portanto, ser mais alargado. E eu, durante imenso tempo, não tinha a noção de como é que iria criar este guião, porque eu tinha um conjunto de peças tão diferentes, e muitas delas nem estavam expostas, como é que eu as iria interligar? E tudo passou, uma vez que eu estava deitado no meu sofá, com os meus gatos, que eu tenho 2 gatos, que são os meus filhos, que é a Alicinha e o Tobias. Eu estava deitado e vi aquela peça que lá está ao fundo, do Ruchaves, que é aquele elemento metálico, e aquelas 2 peças do Fernando Calhau, que é uma peça única. Portanto, foi a partir
daqueles elementos, daquela junção daquelas peças, que me começou a surgir todo o conceito desta exposição. Aquela foi sobretudo por causa de uma exposição que marcou muito no Pavilhão Branco, que foi um diálogo que existiu entre Fernando Calhau e Rui Chaves, pouco antes dele falecer. E que foi uma exposição para mim muito marcante e muito triste. E, portanto, achei que ao mesmo tempo quis prestar essa homenagem ao Fernando Calhau, porque era um pintor que eu gostava muito, que era meu amigo e era uma pessoa por quem eu tinha uma grande consideração, e portanto foi a partir realmente daquele núcleo que todas as coisas começaram a surgir. Por exemplo, aquele quadro ali do Joaquim Rodrigo, com a escultura, com o barro da Rosa Ramalho, é porque no texto do Joaquim Rodrigo tem um pequeno texto que diz Rosa Ramalho e Joaquim Torres Garcia, está lá inscrito. E eu, algumas vezes, a minha casa tinha aquele galo junto sobre uma mesa do século XVIII com aquela pintura por cima. E depois eu disse assim, eu vou ligar porque para mim a arte popular é uma arte extremamente importante e acho que a Rosa Ramalho é uma figura maior da cultura portuguesa que infelizmente só pensam que é uma simples barrista, mas que eu acho que ela é mais do que isso, é uma grande artista. E depois eu comecei a olhar para o galo, que estava na cozinha, em cima do fogão, também com uma certa ironia, que é onde as pessoas muitas das vezes colocam estas peças, e comecei a encontrar alguns sinais que a pintura tem, que estão inscritas na pintura do Joaquim Rodrigo. Portanto, foi a partir dessas associações. Por exemplo, aquele desenho ali ao fundo do Mar Eloy, em que é segundo dizem, é o autorretrato com o dragão, mas é uma figura louca que está com um desespero brutal. Há ali figuras que mordem os pés, há crianças que gritam, há ali, portanto, quase uma cena de terror. E aquela outra, ali há uma mulher completamente assustada, está aterrorizada porque ela tem um chapéu em que são asas de besouros e ela tem um besouro ameaçador sobre a cabeça dela e ela, portanto, está assustada. Portanto, todos estes conjuntos foram partindo dos jogos. Por exemplo, este aqui foi um conjunto de palavras, eu acho que o título é lindíssimo, chama-se Seeds, sementes, e portanto as sementes são as palavras que fazem a semente da escrita, do conhecimento e tudo, que aí está ao lado deste desenho, que é quase como um ato de aprendizagem da escrita do Pedro Sousa Vieira. Portanto, foram essas relações que foram criadas. Outra que eu acho que é bastante evidente é esta pintura do António Carneiro, que mostra estes elementos aqui, que são os órgãos. Isto, portanto, é a igreja de São Bento da Vitória, com esta figura, portanto, oblíqua, estreita, que tem relações com estes elementos afunilados do órgão e, ao mesmo tempo, a própria cor, cromaticamente, é dourada. Portanto, foram essas relações. Portanto, foi brincadeiras. Não sou um intelectual, portanto, sou uma pessoa sensitiva e, portanto, esta exposição é uma exposição feita com sentimento mais do que algo que tenha a ver com a arte propriamente pensada teoricamente. Mas, Alberto, uma das coisas que, por exemplo, quando faço uma exposição, uma coleção, e depois digo que para mim a coleção terminou, e essa coleção que vou fazendo, como as coleções podem demorar
como por exemplo a das máscaras, etc., 17, 20 anos, e há uma altura que eu disse, acabou, mas eu tenho na minha cabeça a coleção como se fosse num espaço arquitetónico. A coleção existe sempre numa exposição imaginária. De onde? Não, para mim... Mas agora, depois de Sim. isto acontecer, Sim. a forma de ver este número de, não sei se terão aqui 40 ou 50, não interessa, obras, em vez de ser um somatório de obras, passou a ser uma totalidade totalmente diferente que não existia antes de você ter começado a trabalhar nestas associações. E na cabeça, estas obras vão passar sempre a ser diferentes na sua cabeça também. Não, Acha vão que ser não? sempre os meus quadros que estiveram reunidos num determinado momento numa exposição, porque eu acho que eles vivem por eles próprios, não vivem pela associação que eu os criei. Isso é pronto, é algo que se poderá juntar, é uma parte da história desse quadro que teve numa exposição em que se chamava Eu e os Outros, e que teve associado a um determinado tipo de quadro porque a pessoa montou. Mas isso é exatamente, se eu for ver uma exposição em qualquer museu do mundo, quando fazem uma montagem, eu não posso pensar que o quadro X ou o quadro Z esteve associado ao lado do outro, porque ele depois vai para o outro museu ou vai para a casa de quem tiver, e eles vivem isoladamente. Quer dizer, eu por acaso tive a sorte de ver uma exposição que foi interessante, não era genial, mas foi interessante. Foi a exposição de uma coleção em Paris, no Grand Palais, que era o Picasso, Matisse e Cézanne, a Aventura dos Stein. E que eles tentaram agrupar todo o conjunto das obras da família Stein, que eles reuniram ao longo da vida. Quer dizer, muitos quadros não estavam. E depois tentavam nos englobar com fotografias nos contextos dos ambientes. Nos ambientes onde aqueles quadros estavam colocados, não tinham nada, era um ambiente de início de século, os apartamentos parisienses ou apartamentos posteriormente na América, por onde um ramo da família foi, que não tem nada a ver com aquele contexto onde aquilo estava. A peça tem que valer por si própria, não é? Essa é uma questão muito interessante que o Francisco levantou. Não há nenhuma verdade nisso. Hoje, cada vez mais, a área da exposição é uma área muito importante de trabalho em museu. E aquilo que o Francisco estava a dizer é verdade, às vezes, para cada um de nós, com uma determinada peça ou duas peças, que as vimos, por exemplo, numa dada exposição e as vimos de uma maneira diferente. Ou então vimos-las de uma maneira que nos permitiu pensar coisas que nunca tínhamos pensado. Eu acho que a questão da exposição é uma questão muito importante e que ver as peças numa exposição, nas reservas, na exposição A, na B ou na C, numa permanente, numa temporária, em diálogos ou sem ser diálogos, as peças têm ecos diferentes. E essa é uma questão muito importante e que hoje é objeto de investigação sobre as grandes exposições, ou grandes ou pequenas. O que o Francisco estava a pôr, e também pôs logo no início quando falou, é a forma muito especial, que eu não conheço muita gente como o Francisco faz as coleções dele. Porque o Francisco, todas as coleções que tem feito, as faz pensando que gostava que elas constituíssem um museu, fossem expostas num museu. E ele faz a coleção para arranjar essa narrativa, não é? Que é uma narrativa histórica, não é? Fundamentalmente, estética também, variantes, não é? E um bocadinho como fez com a coleção Berardo, que foi a primeira que ele fez, não é?
Mas contar uma história de aquilo arte. que eu quis, ao interpelar o Alberto, foi ver até que ponto, latentemente, ao colecionar, não existe sempre uma espécie de um museu imaginário Sim. do Malraux. Era esta. Eu não quis meter logo o chavão do Malraux, nem a história da. Quis fazer uma espécie de introspeção para chegarmos a essa conclusão. Quando comecei a intervenção, aquilo que eu senti quando entrei aqui é que eu estava a entrar de facto na cabeça de uma pessoa, num olhar de uma pessoa, num olhar para si, e que era coerente em toda a escolha, não só das coisas individuais, mas nas associações. É evidente que a associação livre é como a todas as pessoas, é a condição de crescermos e termos linguagem. Mas aquilo que eu achei interessante foi, quando estas peças estão isoladas numa arrecadação e muito poucas estão a viver connosco, esse museu imaginário, essa coisa latente, não se pode constituir. E, para mim, agora esta é a parte pessoal no meu comentário, para mim a maior alegria, além de ocupar o meu tempo a descobrir coisas e a construir conjuntos, é quando vejo o conjunto magicamente acontecer. Por exemplo, o caso da exposição em 2004 no Museu da Etnologia dos Chocobos, naqueles que no espaço estava todo aberto. Quer dizer, uma coisa é andar, fiz 9 viagens ao Mali, a descobrir as peças que ainda existem para ver. Outra coisa é ver aquele conjunto, que era mágico. E eu acho que, não sei se o Alberto sentiu isso ou não, isto também era mágico quando você entrou e viu. Foi surpresa, é mas quer dizer, então para isso eu teria que agora ter 10 espaços como este para expor todo o resto. Agora vai sofrer um bocado porque já não pode ter mais este espaço. É isso que eu queria dizer. Agora você vai ter uma fase de luto. Entre tudo. Eu tenho sempre uma fase de luto depois. Eu vou dizer isto e já disse várias vezes. Eu quando compro estas coisas, compro para mim porque me dão imenso prazer, porque sinto uma necessidade de conviver com elas. Não é para dizer que possuo, mas é porque elas transportam qualquer coisa de importante para a minha vivência no cotidiano, pelo menos durante o período em que elas estão dentro dos meus olhos. Porque todas estas peças, exceto esta grande, conviveram comigo durante meses, algumas têm sido durante anos, há uma que me acompanha sempre, que é aquela do Joaquim Rodrigo, por motivos afetivos. Foi assim a primeira peça que eu comprei e que eu senti realmente, me senti importante, porque eu, quando era aluno de Belas Artes, ia todos os dias à Brasileira, ia ver o quadro de Joaquim Rodrigo, porque para mim aquilo era a coisa mais fantástica que a Brasileira tinha, porque era realmente era a pintura mais moderna para mim no momento, e sempre sonhei com Joaquim Rodrigo como um pintor que eu acho de extrema importância no panorama artístico português da época. E, portanto, agora, eu sempre comprei com o sentido de um dia mais tarde poder doar parte destas coisas a um museu, porque eu vivi algum tempo na América e uma das coisas que eu digo é que os americanos são o povo mais generoso do mundo. Generoso no sentido, os colecionadores, porque os museus são feitos pelas coleções dadas pelos colecionadores. Não é o Estado que compra nenhuma daquelas obras. São todas elas oferecidas por banqueiros, por colecionadores, por gente com mais dinheiro ou com menos dinheiro, mas todo aquele património brutal é oferecido por particulares. Em Portugal não há esse espírito. Eu conheço pessoas que têm peças fantásticas, mas acenam com um cheque com milhões, vão logo transferir a peça para os milhões. Portanto, nesse aspecto, eu sempre comprei, pensei que algumas destas peças doar, está claro, nem todas elas têm, muitas delas poderão não ter interesse museológico, mas há algumas
poderão, e essas eu gostaria de as oferecer. E são compradas com esse aspecto. Eu, antes de passar a palavra para vocês, queria pegar exatamente neste tópico, porque é um dos tópicos que nos move. Primeiro é tentar ver se a Associação dos Amigos do Museu tem razões para continuar a existir e também fazermos alguma coisa que também nos dê prazer, e não só fazer papéis, ir às finanças e mais não sei o quê. Mas, por outro lado, porque nós não vamos resolver esse problema, mas, enfim, à escala deste museu, há essa questão muito evidente em Portugal. Eu não gosto nada de dizer que é só em Portugal. Na verdade, quando olho à volta e conhecendo, não muito bem, confesso, muitos outros casos, eu acho que o caso de Portugal é mesmo dos mais estranhos. Não é que não haja generosidade cívica. Os museus têm nas suas coleções, todos os museus, provas dessa generosidade cívica. Mas ela é muito, muito rara. E como sabem, quem me conhece, que eu tenho que aproveitar estas ocasiões para dizer coisas, eu te dou um salto para publicamente exprimir. Tenho andado para escrever, mas depois não tenho tempo, para publicamente exprimir uma repugnância, um nojo profundo. Com a notícia de ontem do Jornal Público, que finalmente narra com bastante rigor a história da perda do Crivelli em Portugal. Foi uma jornalista, a Vanessa Rato, que conseguiu finalmente a autorização do Supremo Tribunal Administrativo para consultar os dossiês que lhe foram sempre negados. Para além de, em qualquer país, haver consequências para um secretário de Estado que sistematicamente violou tudo quanto a lei determina, o nojo cívico que eu sinto é de um cidadão, de um concidadão meu, muito rico, que compra a particulares, a uma família, uma obra que está classificada e que por isso ele compra por 500 mil euros, com a certeza que a vai conseguir vender por 7 milhões, depois de conseguir que um governante português a desclassifique. Porque foi exatamente assim que aconteceu. Isto é, de facto, mete nojo. A mim, mete-me nojo. Desculpem-me. Só que os governantes são, de facto, de total irresponsabilidade. Eu tenho experiência impunidade. Total. Não é? Se forem subordinados, podem, mas se forem dirigentes, seja em que sítio for, na Câmara a mesma coisa, isso é outra história minha, eles são, de facto, totalmente irresponsáveis e permitem-se fazer tudo e mais alguma coisa. E o cidadão, não, mesmo que vá pelos tribunais, a eficácia do gesto não é eficaz. Ora, e pronto. E agora passamos por vocês. Quem quer intervir? Sim, e foram dadas. O Estado não tinha dinheiro para comprar. Tudo ilegal. Ao fim, compra ao público. Está contado de ponta a ponta. Tudo ilegal. Mas foi feito. E mais, foi feito contra o organismo da tutela. A DGPC, de facto, neste caso, dá a ideia que se portou bem. Mas depois há essa coisa extraordinária em Portugal que para mim é a pior herança do salazarismo, ou seja, lá do que for. Pior coisa de todas. Eu sou funcionária pública há mais de 40 anos. Nunca deixei de não dizer a toda a gente aquilo que acho que devo dizer. E não me estou a armar, nem nunca tive nenhum processo disciplinar por isso. As pessoas acham que não podem narrar. Vêm fazer as maiores trafolhices
E eles têm o dever de ficar calados. É escrito lá. Uma diretora-geral que, de facto, acho que tentou fazer tudo quando podia para que não acontecesse o que aconteceu, mas agora tem o dever de estar calada perante as maiores trafolhices que são, enfim, objeto, espero eu, da atuação da justiça, não é? Mas pronto, não é o nosso assunto, o Crivella e o Active Club. Mas lá está, em Portugal é muito frequente a gente ouvir dizer, e eu às vezes tenho que engolir em seco, aos particulares, mas ouça lá, acha que eu tenho alguma confiança no Estado? Reparem, eu quando, no final do século passado, tentámos comprar Crivella, eram quase 200 os herdeiros do Crivella, zangados todos uns com os outros, toda a gente diz, não te metas nisso. Mas este filme do Crivella dura 70 anos. E a família sabia que não podia realizar o dinheiro de mercado que aquela peça valia porque ela estava classificada. Não é? Portanto, essa não confiança no Estado, que muitos privados têm, também serve para tudo e mais um par de botas, não é? Mas pronto, se o Francisco abrir a boca, não a falar do que nos reúne aqui, mas das suas razões de queixa são imensas. E é um privado generoso, que é uma coisa rara neste campo. As outras pessoas, de facto, encolhem-se, porque estes casos dão isso, não é? Dão isso. Depois há outra coisa que eu em Portugal não consigo entender. Já disse isto a 50 mil advogados, a todos os que conheço e que não conheço. Num país tão pobre e em que gente como eu, que é dita classe média, mas de facto proletarizada, e que... Claro, é verdade. Oh, Francisco, o que é que eu diga? Ótimo. Se eu lhe disser, eu tenho vergonha de dizer quanto é que recebo. Não, tá tenho bem. mesmo vergonha. Não. Portanto, completamente dizimados por impostos, completamente dizimados por impostos, Os preços são quase dados. pagamos tudo o que devemos pagar, o que não devemos e nos obrigam a pagar e nos roubam. Também há meras situações dessas. Um fulano riquíssimo. Eu costumo dar o exemplo, eles não estarão aqui presentes, haverá outros, mas é um com que eu lidei muito, que são os herdeiros do Sr. Jorge Brito, que também queria fazer um museu. Além de ter muito mal feitio e não ter ajudado, mas queria fazer um museu. Ora, os herdeiros do Jorge Brito, só as Vieiras da Silva, receberam a maior fortuna que é possível ter em Portugal. Oh, Francisco, você percebe números, eu não? Uma das maiores fortunas. Pagam zero. Não pagam sobre bens móveis, não é? Uma pessoa tem um andar a cair de podre, não é? E paga impostos. Herda 30 Vieiras da Silva e paga zero. Isto é uma coisa que eu não consigo perceber. É específico aqui. É específico Pois, aqui. isso não acontece nem em França, nem no Reino Unido. Por isso é que vem em França, é um lieu e também em inglês também se dizem, utilizam a expressão francesa. É dação. Aqui existe a figura, a dação. O Salazar repôs a dação. Eu estou quase salazarista. Mas agora devíamos voltar ao nosso tema. É verdade, Porque senão... Deixa só dizer, o Salazar criou a dação por causa da coleção do comandante Viena, que foi para ir para o Museu da Arte Antiga. Portanto, a dação existe na lei portuguesa, não é? Sim, mas agora em relação à coisa do Jorge Brito, ele é que devia ter feito em vida a intenção. Estão a ver em vida. Pois claro que sim, mas foi o que eu disse sempre. Não, mas não, quer dizer, a família tem um ódio às coleções, porque uma coleção é um roubo de afeto em relação aos familiares. E quando morre, os outros querem fazer a vida deles, não querem fazer a vida do morto. É mais que evidente. Não é? E portanto, quer dizer, a ilusão, quer dizer, todos nós já tivemos pais
E depois os pais dizem, depois fica para vocês dividirem, não? Quer dizer, é a história que é a coisa pior deste mundo. Os ódios todos escondidos enquanto a mamãe e o papá estão, vem tudo ao de cima e depois matam-se todos, que não tem nada a ver com o que é para distribuir. Matam-se porque era o desejo recalcado lá quando tinham 2 e 3 anos de idade, com os papás e com as mamães. E portanto, de onde se a pessoa se diz isso, ou é verdade ou é um blá blá. Se é verdade, escreve e quando morre está tudo resolvido. Ou faz antes, que é para ter o benefício de ver o contentamento nos olhos das pessoas. É o que eu acho que se deve fazer. Mas agora vamos passar à coisa aqui. Quem tem questões a pôr? Sem ser do Crivella. Berta, não queres? É a nossa sénior dos amigos além de mim. Mais alto. Uma curiosidade mais de ordem psicológica, manter um bocadinho na cabeça o Francisco, que é um colecionador compulsivo. Como é que tu achas que tens uma compulsão que depois a certo momento para, não é? Que sabes controlá-la? Estou a dizer, não é? Não sei dizer. E isso nunca vi. Bem, o controle é não ter mais dinheiro para gastar. Pronto. Esse é o primeiro controle número 1. E dizer assim, Francisco, get serious. Pronto. E às vezes, ainda bem que é esse controle. Ou que a pessoa não consegue comprar porque o preço estava num leilão e subiu, e então não posso realizar o desejo. Mas, isto pode parecer, por exemplo, todos os anos quando chego eu trago coisas novas que eu comprei. Eu juro-vos que além do prazer que eu tenho de descobrir coisas que eu acho fantástico, aquilo que me dá prazer depois imenso é o brilho no olhar das pessoas que eu convido para almoçar ou para jantar, em que eu vou mostrar as coisas todas e que de resto já viveste, e a Raquel e o Alberto. Eu adoro essa dimensão, adoro, porque eu acho ver no olhar das pessoas o contentamento por ver algo de belo. Adoro isso. Não, pois muda as coisas, não é? Por exemplo, vamos ver. Quando em 2001 eu comecei a fazer a coisa das máscaras da marionetes, mas eu acho que devia... Não, é que temos que controlar o nosso narcisismo. Principalmente quando se chega aos 60 anos é muito perigoso se não está a controlar. Mas, portanto... Não sei porquê, se calhar aos 30 é pior. Bem, por exemplo, em 2001 conheciam o Museu da Marionete cá, não é? Havia um Museu da Marionete que era ali no castelo e que estava a cair o edifício de sempre da coisa. E depois, a dada altura, pronto, não interessa agora contar a história, foi para o Convento das Bernardas e foi inaugurado ainda no período do João Soares, nas eleições, que é quando há os dinheiros para acabarem as coisas, mas depois os tijolos todos sabem fazer a obra dos tijolos, mas depois o conteúdo, toda a gente se esquece que para fazer um museu, o museu é para ter um conteúdo para ser conservado, não é para andar lá funcionários a trabalhar, não, é para um conteúdo. Bom, e quando foi visitar então o Museu da Marionete, a parte portuguesa é uma história do que existiu em Portugal, e a parte estrangeira, que não eram mais de 30 peças, era francamente muito mau, porque eu já conhecia muitas dessas tradições que ali estavam representadas, de onde eu tomei o compromisso perante mim próprio, vou ajudar a fazer como deve ser uma coleção destas. E a primeira coisa que fiz foi ir a Palermo, porque está lá um museu que é classificado pela Unesco, não é classificado como se fosse do Património Mundial, mas tem uma classificação especial. E fui para Palermo, fui passar 3 semanas à Sicília e fui ver o dito museu. Quando vi o dito museu, evidente que já tinha muitas viagens feitas no mundo, disse francamente, se isto leva à classificação, não é muito difícil fazer uma coisa muito melhor que isto. E a primeira coisa que eu fiz foi andar à procura de marionetes em Palermo e em Siracusa e na Catânia, que consegui. Pronto, depois tem histórias divertidas, mas porque é uma forma também de ocupar o tempo.
E depois a coisa começou a crescer. Neste momento são mais de 1900 peças. E vai haver o lançamento do livro em inglês que se chama Silent Speaks, já agora, no dia 14 de outubro, no Museu da Marionete. Já houve o lançamento da coleção em Tóquio, em Bangkok, e em sexta-feira o convite do British Museum para fazer o lançamento do livro lá. Portanto, isto é para dizer que as coisas... E agora, acabou. Acabou porque depois, a dada altura, tenho mais outras coisas que fazer. Não vou agora fazer só aquilo. Agora já estou com um outro projeto. Agora há uma outra coisa. Quando, em 99, eu vi a história de Timor. Pronto, todos nós vivemos isso. E eu conhecia não só... já tinha estado na Indonésia para ir ver Borobudur. E pensei, Timor tem que ter boa relação com a Indonésia. É uma coisa que não pode existir. Não é possível Timor existir sem relação com a Indonésia. Basta conhecer... O território está um enclave numa parte... De onde eu disse, o que é possível fazer por parte, digamos, de um português que descubra a Indonésia? Pus-me a fazer uma coleção de textos e de joias da Indonésia, que já está acabada. O texto está a ser feito por uma americana, scholar americana. O livro já está feito em digital, porque os livros, para serem impecáveis, demoram-me 3 anos a fazer. E já está, mas está acordado com o Museu de Etnologia fazermos uma exposição em 2000, tem que ser em 2017, porque antes não posso. E, portanto, por sua vez, isto também já tenho com o Museu Guimet. Portanto, é uma forma agradável de ocupar a vida. Quer dizer, eu tive a sorte na vida de poder deixar de trabalhar muito novo, tinha 44 anos, e não ia ficar a vida a comer só, não é? Portanto, é uma forma... gentleman leisure. E útil para a sociedade. Está a descobrir aquilo que eu descobri. Pronto. Estão a ver. Como apesar de todas as coisas mudam. Nunca É isto. houve no passado no Francisco Não é? Filho. É um caso. Regressando à nossa exposição e à sua finissagem, observações, sugestões, críticas... também para nós, para esta iniciativa dos amigos, não sei se todos os que estão na sala são amigos, se são amigos que pagaram as cotas, não sei se vamos tentar não ficar por esta exposição, mas também esse feedback faz-nos falta. E já agora, há aqui pessoas que não são amigos do museu, transformem-se em amigos do museu. Cláudia, transformam, não E o primeiro prémio é uma visita em minha casa que se chama A Visita à Ásia através de 100 objetos. De resto, eu já fiz isto com imenso sucesso e acho que é uma ideia de fazer outra vez, porque já estão imensas coisas novas. Que não... Miguel, eu queria fazer uma pergunta ao Alberto. Muito bem, Miguel. És muito bem-vindo. Queria ir para uma escala mais microscópica, porque o tema colecionismo em Portugal é um tema inesgotável, porque a dimensão pequena das suas vantagens é assustadora. E eu nem queria entrar por aí. É um tema muito interessante. E é um daqueles, como se diz nas ciências sociais, fenómenos social total. Apanha-se esta sociedade na sua dimensão económica, na sua dimensão política, na sua dimensão cultural. É uma catástrofe. É queimada. E, portanto, eu ia descer a uma escala microscópica, centrando na coleção, mas na realidade, tendo uma pergunta para o Alberto que não tem que ver com esta coleção, tem mais que ver com a sua experiência de amador. Eu não gosto do termo colecionador. Aliás, acho que um dos efeitos perversos desta exposição é reificar o Alberto como colecionador. Instituí-lo como colecionador. Não deixa de ser. Mas eu gosto mais de o ver como amador. E se falamos de colecionismo em Portugal, não é de colecionismo privado. Essas duas dimensões que nós fantasiamos, ou que diz o senso comum, ou que diz o historiador da arte, estão interligadas e numa espécie de relação simbiótica, a do acumulador e a do amador. Em Portugal, elas estão dissociadas. E uma das tragédias deste país é que a dissociação entre aquilo que se chama capital económico e capital cultural
gosta destas coisas não tem nem como dar tão certo. Pronto. Há este desligamento. Sabemos que a distribuição e a composição do capital cultural e capital económico em cada indivíduo é variável, enfim, numa mesma sociedade, em diferentes sociedades, em Portugal é um desastre. As nossas elites têm um profundo desprezo disfarçado, mal disfarçado pela arte contemporânea. Um desprezo. As nossas elites políticas, incluindo nisso o PS, não apenas o PSD e o CDS, têm um profundo desprezo pela arte contemporânea, que é observável, digamos, é gato escondido com o rabo fora. Em graus variáveis e com diferentes qualidades. Não estou a generalizar, mas ninguém se salva. E a questão que eu dirigia tem a ver com a percepção que eu tenho de que desapareceu praticamente, nesse sentido, o Alberto é uma espécie de extinção em Portugal, porventura, desejavelmente, enfim, com políticas de proteção, pode vir a prosperar, mas que está em extinção, que é a espécie do pequeno colecionador. O pequeno médio colecionador, o amador, tradicionalmente em Portugal, nos anos 60, nos anos 70, claramente ainda nos anos 80, Muito bem. a figura dominante no campo do colecionismo é a do pequeno colecionador. É o médico, é o professor universitário que torra o seu 13º mês, o seu subsídio de férias, a comprar uma ou duas obras de arte. Bom, esse colecionador está a desaparecer e não é apenas sob efeito da crise. Não é porque esse desaparecimento, esse processo de extinção vem-se a observar há muito mais anos do que a inclusão da crise e estes anos, enfim, trágicos. Aliás, eu dissociava a situação da crise da extinção, ou da quase extinção, da sua espécie. E eu acho que isto também tem a ver com transformações ao nível do ecossistema, do sistema das galerias e das estratégias dos galeristas. Desde logo nas estratégias especulativas que fazem os preços de jovens artistas subir para valores que se tornam incomportáveis para o professor universitário. O professor universitário não estou a falar do catedrático, estou a falar daquele que tem o melhor salário. Como é que esta é a minha percepção? Não há estudos, não há uma sociologia disto, não há estudos, em Portugal também não há estudos, também não se conhece a realidade. Enfim, fazem-se extrapolações ou generalizações a partir de uma observação empírica, que é insuficiente. Mas qual é a sua observação? Porque você faz parte dessa espécie que eu vejo extinguir-se, que é do amador, que é a medida dos seus posses, e para mim é flagrante esta expressão, que a sua coleção é construída ao sabor das afinidades, mas também das amizades e complicidades com vários artistas. Sim. Você é amigo de vários artistas, senão também não teria poder económico para constituir esta coleção. Portanto, digamos, é muito interessante, é um case study. Não. Olha, tens que falar para o micro, que há mais informação. Há uma coisa. O que o Miguel está a dizer é profundamente verdade, é porque eu acho que hoje em dia as galerias criaram valores económicos de jovens artistas completamente insustentáveis. E eu, presentemente, estou-me a virar pós-antigos, ou pós-modernos, ditos modernos. Porquê? Porque os leilões fizeram completamente o contrário das galerias. Puseram os artistas que tinham já determinado valor comercial, puseram-nos a preço da uva que não presta. Não é? E, portanto, algumas das minhas últimas aquisições têm sido todas feitas de artistas que vão da geração de 60 para trás. Porque eu não posso comprar artistas contemporâneos, porque qualquer artista jovem já são 2.000, 3.000 euros, e isso para mim é incomportável, porque eu não ganho, sou arquiteto, não tenho trabalho, e portanto
Raquel, desculpa. A maior parte das coisas que aqui estão não foram compradas com muito dinheiro, quer dizer, relativamente aos preços que antigamente elas valiam. E, portanto, estou-me a virar agora para esse mercado de leilão e vendo muito bem o que é que aparece com muita qualidade, e depois as pessoas, muitas das vezes, também esqueceram esses artistas. Eu ainda há bem pouco tempo comprei um lindíssimo Palolo, porque ninguém o comprou. O mesmo acontece com quadros Este quadro também foi comprado por quase nada, do António Carneiro, porque é uma igreja. Porque as pessoas diziam assim, se você ao menos ainda comprasse uma onda. Uma quê? Onda. Uma onda do António. Portanto, as pessoas não compram pela qualidade da obra em si, ou é pelo nome, ou é realmente pelo tema dentro de um determinado grupo de obras do artista. Pronto, eu compro. A mim é sobretudo pela qualidade do desenho, a qualidade da pintura e porque realmente o tema me interessa, não é? É muito interessante o que o Miguel disse e que eu acho que dá para ver e dá para compreender. Eu acho que o Miguel estabeleceu muito bem este esmagamento, o desaparecimento quase do tempo. Não é total, e era uma das coisas que a gente gostava se conseguíssemos, porque fazer estas exposições sem catálogo era muito mais barato, mas também não faz sentido, não é? Porque ainda há colecionador, quer dizer, admitindo, não é, Adelaide, que eu sei que não consegues falar, que é uma espécie já rara, mas ainda há colecionadores. Eu acho. E há muito desconhecimento. Eu também não concordo. Também eu comecei a comprar em 1982 e nessa altura eu não tinha o dinheiro, o conforto que tenho hoje. E também me lembro perfeitamente de ter comprado coisas, por exemplo, uma das pessoas mais generosas para isso era o Manuel Brito, que pude pagar a prestações 24 meses para comprar. Tive para vender um quadro do António da Costa, que era aquele barco, um barco com os limões, que foi da primeira exposição e que eu fiquei fascinado. Hoje não teria sequer o mesmo fascínio pelo quadro, mas quando o vi, quando foi da exposição, disse, olha, lembrei-me desta história toda. E nessa altura tinha um Fiat 127. Tinha comprado, 2 limões em férias. que quis ir vender o carro para comprar o dito coisa. Agora, o que eu digo nessa altura também, quando se ia comprar, por exemplo, quando foi da Costa, a exposição passado no final da exposição tinha sido praticamente vendida e a maior parte das pessoas que compravam eram... Foi 83. Sim, nesta altura, 82 e 83. Quer dizer, eram, por exemplo, advogados, quer dizer, os médicos, quer dizer, como agora é a mesma coisa. O ano passado foi aquela exposição, agora não me estou a lembrar do nome daquela artista que eu lhe falei, gostei, da 111, Fátima Mendonça. E era o mesmo fenómeno. Depois eu fui ver quais são as obras que não estavam ainda vendidas, que eles tinham de outras exposições para escolher uma que eu achasse forte, não sei o quê. E a maior parte também, nesse caso dela, eram muito pessoas psiquiatras ou psicanalistas que tinham comprado. Eu acho que isso é o mesmo fenómeno. Agora, talvez neste momento, ao contrário do que você sugere, eu acho que há muito mais pessoas com obras de arte em casa do que havia no meu tempo. Eu acho que é exato. Então, mas é isto? Sim, mas está bem, mas as pessoas, obras de arte. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer, não é ter uma obra para estar que dá com o sofá, não é isso que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que é exatamente o contrário. Há muito mais, mas há também muito mais privacidade e há muito mais um mundo anónimo e as pessoas não se dão é um mundo maior também. A Adelaide Duarte tem vindo a realizar, como alguns sabem, um programa aqui no museu. Já fizemos quantas séries? 7. E a 8ª vai ser? Com o Leal Rios, com o Miguel Leal Rios, esta semana? Este mês de novembro.
que é conversas, foi um modelo que ela engendrou e que eu acho que está muito bem, em que convida um crítico, ou não tem que ser um crítico à titre, uma pessoa que tem interesse em vir dialogar com um colecionador. Nós gostávamos muito de editar estas conversas, porque têm sido muito interessantes. E temos tido cá colecionadores de dimensão Que você não pequena sabia e média. e que a priori ninguém sabia. Sim. Portanto, não há, quer dizer, onde é que isso se faz? Talvez uma das coisas que tu disseste também seja muito importante. Eu creio que comparativamente com os início dos anos 80, há uma coisa que há muitíssimo menos, ou quase nada, que é a escrita sobre. Mas também se há menos galerias. Não é? Eu tenho a impressão que não há menos galerias, não. O que é extraordinário é como é que há tantas galerias, Pois. considerando o estado do mercado, que não permite a viabilidade dessas galerias enquanto negócios. E, portanto, são galerias que existem num estado artificial. Ok, pagarão as contas, mas não passa disso. Pois. Não é um negócio rentável. Pois não. Basta acompanhar de uma forma próxima e que o que é que se passa. Há galerias que fazem uma exposição, os preços não são elevados, eles já vêm a ver que não tem nada. Isto não é uma exceção que confirma a regra, está a dar uma regra sobre a crise. Mas a questão é esta, Raquel: como é que pode haver uma cultura de colecionismo forte em Portugal, em que se torna pertinente ou adequado usar essa expressão do olhar do colecionador, porque a maior parte dos colecionadores não tem olhos na cara e portanto, não tem olhar sobre as coisas sequer aquelas que direm, e peço imensa desculpa estar a parecer tão presunçoso e tão arrogante, mas é mesmo assim. Não vejo porque é que hei de temperar uma afirmação destas. É mesmo assim. Não fazem ideia daquilo que estão a comprar. Como é que pode haver uma cultura de colecionismo se o próprio Estado não tem nenhuma política de colecionismo na arte contemporânea? Eu não vou entrar em pormenor nessa questão, porque não é a questão que nos traz aqui, mas como é que é possível? Como é que é possível num país em que o Estado não tem política para a arte contemporânea? Como é que é possível num país onde a arte contemporânea está relegada para um gueto no espaço mediático? E, portanto, a percepção que se tem na sociedade portuguesa é de que a arte contemporânea é assunto que interessa a meia dúzia de pessoas, entre as quais os próprios artistas, que andam a escarafujar o seu umbigo, não é? E como se isto não bastasse, a percepção de muita gente é também a de que estes seres que escarafujam no umbigo são também uns parasitas que vivem de subsídios, que é uma falácia que não é difícil de desmontar rapidamente. Não é difícil de desmontar rapidamente. Os artistas, na sua maioria, vivem pobremente. É esta a realidade. E não têm subsídios. E nem há sequer, aliás, nos últimos anos, mais do que migalhas, não é? De migalhas que são tiradas para os artistas, mais do que para outros produtores culturais que vivem em campos cujas lógicas de organização e de produção são diferentes, como o teatro ou a dança. Eles estão mais definidos. O campo da arte contemporânea não tem que começar. E, portanto, num país onde a arte está deslegitimada do ponto de vista político, social e mediático, como é que é possível, num país que tem hoje problemas de cultura cívica, problemas de formação cultural das elites económicas, não é? Isso é um problema que se arrasta e que não tem solução. Como é que neste país pode haver um colecionismo privado forte, um espírito colecionador enraizado e que não seja, porque eu não discordo com o Francisco disso, só que o problema é que o Francisco não me convence que isso é uma floresta. O Francisco pode-me falar de umas árvores. Eu não confundo as árvores com árvores. Eu não disse que era floresta, nem que eram árvores. Não, é porque a realidade portuguesa é uma floresta de terra queimada em que há umas árvores que se mantiveram de pé, ou que estão Mas, de pé, algumas até desculpa lá, em países Miguel. mas é uma floresta
Mas ouça lá uma coisa. Você é um bocado mais novo que eu, não é? Pronto. Quando eu tinha os 17 ou 18... Ok, mas quando eu tinha 17 ou 18 anos, não havia Fundação de Serralves, não havia caixas de altos depósitos, não havia a Culturgest, o CAM também não existia, as galerias eram para aí umas 3. E, portanto, quer dizer, você começou a falar de que não havia exposição mediática da arte contemporânea. Um momento só. Não havia Elvas, o Museu de Elvas, não havia a coleção Berardo, não havia o MUD. Portanto, o mundo mudou imenso. Uma das razões que fez com que eu fizesse a coleção Berardo e o MUD a seguir foi exatamente que quando eu tinha 17 anos só podia descobrir o século XX se eu, naquela altura, foi ir para Paris, enquanto que agora, anualmente, mais de 500 mil pessoas por ano podem ver coisas que eu nunca poderia ter visto. E isso é o maior orgulho que eu tenho da minha vida. Portanto, as coisas mudam muito. E mudaram muito para muito melhor. Para muito melhor. Não, nem comparação possível. 40 anos. Há 20 anos atrás formou-se um sistema institucional em Portugal. Havia o Centro de Arte Moderna e em 93 formou-se um sistema institucional que Francisco fala. Mas em 92 e 94 havia as suas limitações. Havia uma crítica de arte, por exemplo, que neste momento não existe. Sabem, mas não vamos agora saltar de uma coisa para outra. Pronto. Para os outros, pronto, estamos aqui a entrar um bocadinho. É assim, sabes, eu sou historiadora e também a idade já vai ajudando. Fundamentalmente, sendo tão diferentes, eu tenho que concordar com os dois. É verdade que o que o Francisco está a dizer não nos iliba, mas essa ausência de políticas e de apoios à arte contemporânea é uma coisa que percorreu todo o século XX português, não é só os tempos recentes. Todo o século XX português. A história deste museu é paradigmática, reparem, só nesse episódio, mas que é um episódio de uma importância extraordinária. Em 1959, quando morre o Diogo Macedo, que tinha sido diretor aqui desde 44 e que foi um bom diretor e que fez uma abertura de um museu a alguma modernidade, o Diogo tinha o seu candidato a diretor, que era um jovem conservador, o Carlos Azevedo. Pois houve a ação política diretamente. Eu costumava dizer, já escrevi, não está bem correto, porque uma aluna já investigou e não é bem como eu dizia. Eu dizia que era a única intervenção direta do Salazar num museu que eu conhecia. Na verdade, não foi o Salazar, porque o artista lhe pediu para ser diretor. A iniciativa foi do Eduardo Malta, que era amigo pessoal do Salazar, e que lhe pede para ser diretor do museu. E, na verdade, lá está a arte, não era o Museu da Arte Antiga, não era o Jerónimos, não era a Torre de Belém. Eu acho que não foi para ser mau para a arte contemporânea, foi por desprezo total. O Eduardo Malta também era familiar e amigo do Reinaldo Santos, que era uma pessoa da confiança, portanto, Salazar disse que sim. E no momento de 59, em que já há a Fundação Carlos de Gulbenkian, em que há, de facto, finalmente uma abertura do mundo da arte contemporânea em Portugal, e este museu, que era o Museu Nacional de Arte Contemporânea, entra numa travessia do deserto, de que resultou aquele célebre livro, catálogo, já publicado em 70, que é um manifesto de arte nazi, que é de 30, quando se diz que basta olhar para a Vieira da Silva e para o Picasso, isto escreve a Dulce Malta, o marido através dela, para ver que são dessa raça esperta que tomou conta do mundo. Em 70, o catálogo, o
primeiro catálogo das coleções deste museu, porque o Diogo Macedo tinha feito pequenos catálogos monográficos dos artistas naturalistas, dos românticos. O primeiro catálogo do museu é de 70, chama-se Museu Nacional de Arte Contemporânea, 70, e foi apreendido pela polícia pelas razões opostas, porque os livros eram apreendidos em Portugal por ser demasiado de direita. Houve um movimento cívico. Eu ouvia, não, isto é extraordinário, eu ouvia o Rui Mário Gonçalves a contar esta história Muito interessante. e nunca tinha visto tal catálogo. Quando, desculpem o apontamento pessoal, ainda no velho museu, em 89 entrei aqui para trabalhar aqui e estávamos a começar a despejar o museu que ia para obras e encontrei numa arrecadação os catálogos todos. Mas a edição inteira que eu ofereci durante anos foi o meu presente para toda a gente. Já ofereci quase, só tenho um. Portanto, esta história é real, não é só o poder nos últimos 20 anos ou tudo. Houve pequenas emergências, de que essa que tu falaste no início dos anos 90 foi importante, graças ao Fernando Calhau, fundamentalmente, não só, mas sobretudo. Mas, na verdade, eu não conheço nenhum caso. Países como ali o do nosso amigo, com a Grécia, fez coleções de arte contemporânea extraordinárias. Sempre teve colecionadores. Os países... Nós não. E por isso ele é uma avis rara. Porque diz lá, meu caro, quando os colegas teus arquitetos, que ganharam tanto ou muito mais do que tu, têm este amor, não têm. Por acaso havia uma pessoa que tinha um grande amor à arte contemporânea, mas como caiu em desgraça, toda a gente odeia, que é o Tomás Taveira. Claro. Tomás Taveira é dos homens mais conhecedores da arte contemporânea e foi um Exatamente. grande colecionador, tem uma coleção brutal. E ajudou De muitos tudo o que havia, pintores. e ele subsidiava artistas, e ele naquela época comprava, só para dizer, comprava Paula Rego, comprava Menezes, quadros fabulosos da Menezes, quadros fabulosos da Paula Rego, da Vieira da Silva, do Sá Nogueira, ele subsidiava Sá Nogueira, ele tinha das coisas mais espetaculares de Luís Noronha da Costa, Mas já não tem. Nikias Kapinakis, tem tudo aprendido a mulher. Hã? Jorge Martins, ele tinha coisas... Já não tem Hã? muita coisa, já. Essas coisas... Hã? Jorge Pinheiro. Sim, Jorge Pinheiro, não, mas também Costa Pinheiro. Aliás, queria dizer Costa Pinheiro. Costa Pinheiro, pois, Costa Pinheiro. Não, mas ele também tem Jorge Martins, por acaso. Ele tem uma coleção soberba. E durante... ele tinha todos os artistas da Cómicos. Ele foi dos primeiros a comprar em Portugal, quando apareceu como pintor, Julião Sarmento, o Pedro Cabrita Reis, todas essas peças. Ele foi o primeiro comprador de obras da Cristina Iglesias, que foi a primeira vez que vendeu no mundo inteiro, hoje em dia é tida como uma grande artista espanhola, foi o Tomás Taveira que comprou. As primeiras peças do marido do Juan Munhoz foram compradas pelo Tomás Taveira, portanto ele só que... Eu acho que ele não caiu nada em desgraça. Quer dizer, que não caiu. Fala alguém a Tomás Taveira, fazem logo cruzes, canhoto. Podemos Nosso fazer Senhor, aqui uma conversa o senhor da com pornografia. Podemos. Foi Já foi há muitos anos. Foi o meu primeiro patrão. Meu, Durante 2 anos. O meu não foi patrão, mas trabalhámos no mesmo sítio. Eu detestava, confesso. O melhor emprego da minha vida. O melhor emprego da minha vida tinha 17 anos, dos 17 aos 19, no ateliê do Conceição Silva. Ele trabalhava lá. Vamos dar por encerrado. Vamos dar por encerrado. Muito obrigada.